Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Rua F. Kuan. Capítulo 6. O inverno caiu sobre Sinegard com força. Os alunos aproveitaram um último dia prazeroso sob o sol outonal para acordar na manhã seguinte e descobrir que uma camada congelante de neve caíra sobre a academia. Foi lindo observar a neve por 2 plácidos minutos. Depois, ela se tornou uma chateação. O campus se tornou uma zona de risco, os riachos congelaram e as escadas ficaram escorregadias e traiçoeiras. As aulas dadas ao ar livre passaram para lugares fechados. Os calouros receberam a função de espalhar sal nos caminhos de pedra em intervalos regulares para derreter a neve. Ainda assim, as passagens deslizantes mandavam um fluxo regular de alunos para a enfermaria. Quanto às aulas de folclore, o tempo frio foi a gota d'água para a maior parte da turma, que ia ao jardim de vez em quando na esperança de encontrar Jean. Mas esperar em um jardim cheio de drogas por um professor que nunca aparecia era uma coisa. Outra era esperar por ele em temperaturas congelantes. Desde o início do ano escolar, Jean não aparecerá para a aula. Ocasionalmente, os alunos o avistavam pelo campus fazendo coisas imperdoáveis. Certa vez, ele derrubou a bandeja de almoço das mãos de Nessa e saiu assobiando. Depois, deu tapinhas na cabeça de Kita enquanto arrulhava como um pombo. Em outra ocasião, tentou cortar o cabelo de Venka com a tesoura de jardinagem. Sempre que um aluno conseguia encurralar o mestre para perguntar sobre as aulas, Jean fazia um barulho alto de peido com a boca e o cotovelo e se esquivava. Apenas Rin continuava frequentando o jardim de folclore, mas só porque era um local conveniente para treinar. Agora que, por despeito, os calouros evitavam o jardim, era o único lugar onde com certeza estaria sozinha. Estava feliz por ninguém poder vê-la folheando o texto de Seijin. Conseguirá aprender os fundamentos sem grandes dificuldades, mas descobriu que mesmo o segundo conjunto de movimentos já era diabolicamente difícil de dominar. Seijin gostava de sequências em que os pés se moviam rápido. Nesse ponto, os diagramas falharam com ela. Os pés das pessoas nas ilustrações ficavam posicionados em ângulos bem diferentes de imagem para imagem. Seijin escrevera que, se um lutador conseguisse sair de qualquer posição ruim, não importando quanto estivesse perto de cair, ele teria alcançado o equilíbrio perfeito e, assim, a vantagem na maioria das posições de combate. Parecia bom na teoria. Na prática, significava uma porção de quedas. Seijin recomendava que os pupilos praticassem as primeiras posições numa superfície elevada, de preferência um galho grosso que passasse por cima de um muro. Ignorando o próprio instinto, Rin subiu até o meio do salgueiro que se assomava sobre o jardim, hesitando, posicionou os pés na madeira. Apesar da ausência de Jian durante as aulas, o jardim permanecia impecável. Era um caleidoscópio extravagante de cores chamativas, com padrões coloridos semelhantes às decorações externas dos prostíbulos de Tikane. Apesar do frio, os botões violetas e escarlates das papoulas permaneciam em flor, as folhas aparadas em fileiras organizadas. Os cactos, que dobraram de tamanho desde que Rin havia começado a frequentar a instituição, foram transferidos para um novo conjunto de potes de barro pintados com padrões estranhos de preto e laranja queimado. Debaixo das prateleiras, os cogumelos luminescentes ainda pulsavam com um brilho levemente perturbador, como pequeninas lamparinas. Rin imaginou que um viciado em ópio poderia passar vários dias ali. Perguntou a si mesma se era aquilo que Jian fazia. Posicionada de maneira precária no salgueiro, esforçando-se para ficar de pé com o vento forte, Rin segurava o livro em uma das mãos, murmurando instruções em voz alta enquanto posicionava os pés. Pé direito para frente, reto. Pé esquerdo para trás, perpendicular à linha reta do pé direito. Passar o peso para frente, erguer o pé esquerdo. Ela conseguia entender por que Seijin pensava que aquela seria uma boa forma de praticar o equilíbrio. Também compreendia a recomendação do autor de não praticar aqueles exercícios sem companhia. Ela oscilou perigosamente várias vezes e recuperou o equilíbrio apenas depois de alguns segundos apavorantes, girando os braços de maneira frenética. Acalme-se. Recupere o foco. Pé direito para cima, depois uma volta.
O mestre Jian apareceu no canto, assobiando alto o toque do guardião. O pé direito de Rin escorregou. Ela oscilou para fora do galho, deixou cair o livro, e teria atingido o chão de pedra se o seu tornozelo esquerdo não tivesse ficado preso numa dobra entre dois galhos. Ela parou com o rosto a centímetros do chão e suspirou de alívio. Jian encarou Rin em silêncio. A garota devolveu o olhar, a cabeça doendo enquanto o sangue descia para suas têmporas. As últimas notas da música foram morrendo e desapareceram no vento uivante. Olá, disse ele, por fim. A voz combinava com o comportamento do mestre, era plácida, desligada e curiosa de um jeito idílico. Em qualquer outra situação, teria sido até reconfortante. Desajeitada, Rin se esforçou para ficar de cabeça para cima. Você está bem? Perguntou ele. Estou presa, murmurou ela. É o que parece. Jian obviamente não ia ajudá-la a descer. Rin movimentou o tornozelo para fora do galho, tombou no chão e aterrissou numa cambalhota dolorosa aos pés dele. Com as bochechas pegando fogo, ela logo se colocou de pé e limpou a neve do uniforme. Quanta elegância, comentou Jian. Ele inclinou a cabeça para a esquerda, analisando-a com atenção, como se Rin fosse um espécime particularmente interessante. De perto, Jian parecia ainda mais bizarro do que Rin imaginava. Sua face era um enigma. Nem enrugada com a idade, nem corada com a juventude, mas invulnerável ao tempo, como uma pedra lisa. Seus olhos eram de um azul pálido que ela nunca vira em ninguém no Império. Você é um pouco ousada, não? Ele soava como se estivesse reprimindo uma gargalhada. Costuma se pendurar em árvores. O senhor me assustou. Ele bufou como uma criancinha. Você é a pupila favorita de Irja, não é? Seu rosto corou. Quer dizer, não. É, sim. Ele coçou o queixo e pegou o livro do chão, folheando as páginas com uma leve curiosidade. O pequeno prodígio camponês de pele escura. Ele não para de falar sobre você. Rin mexeu os pés, imaginando o rumo daquela conversa. Aquilo foi um elogio? Ela devia agradecê-lo? Ela passou uma mecha do cabelo para trás da orelha. Não finja que está envergonhada. Você adorou ouvir isso. Jian olhou de esguelha para o livro e depois para ela. O que está fazendo com um texto de Seijin? Encontrei nos arquivos. Retiro o que disse. Você não é ousada. É só idiota. Quando ela pareceu confusa, Jian explicou. Junho proibiu expressamente os livros de Seijin até, ao menos, o segundo ano. Ela não conhecia aquela regra. Não era de se surpreender que o aprendiz não a deixará pegar o livro emprestado. Junho me expulsou da aula. Não fui informada disso. Junho a expulsou, repetiu Jian, devagar. Ela não sabia dizer se ele estava achando graça ou não. O que cargas d'água você fez? Eu meio que bati em outro aluno durante o treino de luta. Mas foi ele quem começou, explicou ela. O outro aluno. Jian parecia impressionado. Idiota e esquentadinha. Seus olhos foram até as plantas na prateleira atrás dela. O mestre contornou Rin, levou uma flor de papoula até o nariz e a cheirou um pouco, fazendo uma careta no fim. Então, enfiou as mãos nos bolsos fundos do manto, pegou uma tesoura e cortou o caule. Por fim, jogou a planta numa pilha no canto do jardim. Rin começou a se aproximar do portão. Talvez, se saísse naquele momento, Jian se esqueceria do livro. Lamento se não deveria estar aqui. Não lamenta, não. Só está incomodada de eu ter interrompido seu treino e espera que eu saia sem mencionar o livro roubado. Jian cortou outro caule da papoula. Você é destemida, sabia disso? Foi banida da aula de junho, então pensou em aprender Seijin sozinha. Ele emitiu diversos chiados sincopados. Rin levou um instante para perceber que Jian estava rindo. O que isso tem de tão engraçado? Perguntou ela. Senhor, se vai me denunciar,
Só quero dizer. Ah, não vou denunciar você. Não seria nem um pouco divertido. Ele ainda ria. Estava tentando mesmo aprender Seijin com um livro? Quer morrer? Não é tão difícil, argumentou ela. É só seguir as imagens. Ele se virou para Rin com uma expressão de descrença alegre. Abriu o livro, folheou as páginas com a mão treinada e então parou numa que detalhava um soco. Ergueu o tomo para ela. Esta aqui. Faça. Rin obedeceu. Era uma sequência complicada, cheia de movimentos e passos rápidos. Rin fechou os olhos com força enquanto se mexia. Não conseguia se concentrar direito com aqueles cogumelos luminosos, aqueles cactos bizarros que não paravam de pulsar. Quando voltou a abrir os olhos, Jian havia parado de rir. Você não está pronta para Seijin, disse ele, fechando o livro com força. Junho tem razão. No seu nível, não deveria nem encostar neste texto. Ela se esforçou para conter uma onda de pânico. Se não pudesse nem usar o tomo de Seijin, então seria melhor voltar para Tikane naquele instante. Não havia encontrado outro livro que tivesse metade da utilidade daquele. Você pode se beneficiar de alguns fundamentos baseados em animais, continuou Jian. O trabalho de Yimin. Ele foi predecessor de Seijin. Já ouviu falar? Rin olhou para o mestre, confusa. Procurei pelos livros. Os pergaminhos estavam incompletos. Você não vai aprender nada a partir de pergaminhos. Falou Jian, sem paciência. Discutiremos isso na aula de amanhã. Aula? O senhor nunca nem apareceu aqui. Jian deu de ombros. Não me dou ao trabalho de ensinar calouros que não acho interessantes. Rin pensou que aquilo era uma irresponsabilidade da parte do professor, mas queria que ele continuasse falando. Ali estava o mestre num raro momento de lucidez, oferecendo aulas de artes marciais que ela não poderia aprender sozinha. Temia que, se dissesse a coisa errada, ele sairia correndo feito uma lebre assustada. Então eu sou interessante? Perguntou ela, devagar. Você é um desastre ambulante, afirmou ele, curto e grosso. Pratica técnicas arcanas a um ritmo que sem dúvida vai lhe causar uma lesão, e não do tipo do qual se pode recuperar. Interpretou os textos de Seijin de forma tão errada que acredito ter criado uma nova forma de arte sozinha. Rin franziu o senho. Então por que vai me ajudar? Para irritar Junho, ele coçou o queixo. Odeio aquele homem. Você acredita que, na semana passada, ele fez uma petição para que eu fosse demitido? Rin ficou mais surpresa por Junho não ter tentado aquilo antes. Além disso, qualquer pessoa obstinada assim merece alguma atenção, ao menos para termos certeza de que você não se tornará um perigo para aqueles ao seu redor, falou Jian. Sabe, seu movimento de pés é notável. Sério? Retrucou ela, corando. As posições são perfeitas. Belos ângulos. Ele inclinou a cabeça. Mas, é óbvio, tudo o que está fazendo é inútil. Rin franziu a testa. Bem, se não vai me ensinar, então. Não falei isso. Você fez um bom trabalho a partir do texto, admitiu Jian. Melhor do que a maioria dos aprendizes teria feito. Seu problema é a força no tronco. Ou melhor, a falta dela. Ele agarrou o pulso de Rin e puxou seu braço para cima, como se estivesse examinando um manequim. Tão magra. Você não era fazendeira ou coisa parecida? Nem todo mundo que vem do sul é fazendeiro, respondeu ela. Eu trabalhava numa loja. Não fez trabalho pesado, então. Mimada. Inútil. Ela cruzou os braços. Eu não fui mimada. Tá, tá. Ele ergueu a mão para interrompê-la. Não importa. A questão é a seguinte, a técnica é inútil se não tiver força para usá-la. Você não precisa de Seijin, garota. Precisa de quê? Precisa de músculos. Então o que quer que eu faça? Calistenia? Ele ficou parado, contemplativo, por muito tempo. Então sorriu. Não.
tenho uma ideia melhor. Esteja nos portões do campus para a aula de amanhã. Antes que Rim pudesse responder, Jian caminhou para fora do jardim. Uau! Raban baixou os palitinhos, parando de comer. Ele deve gostar mesmo de você. Ele me chamou de idiota e esquentadinha, disse Rim. E aí me disse para não me atrasar para a aula. Ele com certeza gosta de você, afirmou Raban. Jian nunca falou nada de bom para ninguém no meu ano. Ele praticamente só grita para ficarmos longe dos narcisos dele. Disse para Curiel que as tranças dela pareciam cobras descendo da sua nuca. Ouvi dizer que ele ficou bêbado de vinho e de arroz na semana passada e mijou na janela de junho, contou Kitai. Ele parece incrível. Há quanto tempo Jian trabalha aqui? Perguntou Rim. O mestre de folclore parecia ter a metade da idade de Junho. Ela não conseguia acreditar que os outros mestres aguentariam um comportamento tão irritante de alguém que era visivelmente mais novo. Não sei. Já estava aqui quando eu era calouro, mas isso não significa muita coisa. Ouvi dizer que ele saiu do Castelo da Noite 20 anos atrás. Jian era Sikh? Entre as divisões do exército, apenas o Sikh tinha uma péssima reputação. Era uma divisão de soldados baseada no Castelo da Noite, bem mais acima nas montanhas Vudan, cujo único propósito era cometer assassinatos em nome da Imperatriz. O Sikh lutava sem honra. Não respeitavam regras de combate e eram famosos pela brutalidade. Trabalhavam na escuridão. Faziam o trabalho sujo da Imperatriz e não recebiam reconhecimento algum depois. A maioria dos alunos teria preferido abandonar o serviço militar a se juntar ao Sikh. Rim teve dificuldade de unir a imagem do extravagante mestre de folclore com a de um assassino brutal. Bem, é só um rumor. Os outros mestres não falam nada sobre ele. Tenho a impressão de que Jian é considerado uma vergonha para a escola. Raban coçou a nuca. Mas os aprendizes adoram fofocar. Toda a turma brinca de quem é Jian. A minha estava convencida de que ele era o fundador da ópera do Junco Carmesim. A essa altura, a verdade já foi tão castigada que a única coisa que sabemos com certeza é que não sabemos nada sobre ele. Mas certamente Jian já teve aprendizes, falou Rim. Ele é o mestre de folclore, disse Raban, devagar, como se estivesse conversando com uma criança. Ninguém estuda folclore. Por que Jian não aceita nenhum estudante? Sugeriu a garota. Porque folclore é uma piada, respondeu Raban. Todas as outras cadeiras de Sinegard preparam os alunos para um cargo no governo ou no exército. Mas folclore sei lá, folclore é estranho. Acho que a ideia original era ser um estudo sobre os terra-remotenses, para ver se havia algum mérito em seus rituais mágicos, mas todos logo perderam o interesse. Sei que Yin e Sonen já pediram a Jima para acabar com a matéria, mas ela ainda é oferecida. Não entendo por quê. Mas deve ter havido estudantes de folclore no passado, falou Kitai. O que eles disseram? Raban deu de ombros. É uma disciplina nova. As outras são ensinadas desde que o Imperador Vermelho fundou a escola, mas folclore só existe há 2 décadas. E ninguém nunca conseguiu terminar o curso. Ouvi dizer que alguns otários morderam a isca uns anos atrás, mas eles saíram de Sinegard e ninguém nunca mais ouviu falar deles. Nenhuma pessoa sã estudaria folclore. Altan era a exceção, mas ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Achei que Altan estudasse estratégia, falou Kitai. Ele poderia ter estudado o que quisesse. Por algum motivo, estava bastante inclinado para folclore, mas então Jian mudou de ideia, e Altan teve que se contentar com Irja. Aquilo era novidade para Rim. Isso acontece com frequência? Os estudantes escolherem o mestre? É raríssimo. A maioria de nós fica aliviado de conseguir uma chance. É impressionante quando um aluno consegue 2. Quantas chances Altan teve? 6. 7, se contar com folclore, mas Jian retirou a oferta no último minuto. Raban olhou para ela com um olhar sabichão. Por que está tão curiosa sobre Altan? Só estava pensando, respondeu Rim, rápida. Apaixonada pelo nosso herói de olhos vermelhos, hein?
Você não seria a primeira. Raban sorriu. Só tome cuidado. Alta não é muito gentil com admiradores. Como ele é? Rin não conseguiu evitar a pergunta. Como pessoa, quero dizer. Raban deu de ombros. Não temos aulas juntos desde o primeiro ano. Não o conheço tão bem. Acho que ninguém conhece. Ele evita os outros na maior parte do tempo. É calado. Treina sozinho e não tem amigos. Parece alguém que a gente conhece. Kita deu uma cotovelada em Rin. Cala a boca. Eu tenho amigos, retrucou ela, com raiva. Você tem um amigo, falou Kita. No singular. Rin empurrou o braço de Kita. Mas Altan é bom em tudo, disse ela. Todo mundo adora ele. Raban deu de ombros. Ele é mais ou menos como um deus neste campus. Não significa que seja feliz. Assim que a conversa mudou para Altan, Rin esqueceu metade das perguntas que queria fazer sobre Jian. Kita e ela arrancaram de Raban histórias sobre Altan até o fim do jantar. Naquela noite, Rin tentou perguntar para Curiel e Arda, mas nenhuma delas tinha qualquer informação substancial. Eu vejo Jian na enfermaria às vezes, disse Arda. Enro mantém um leito isolado só para ele. O professor fica lá por 1 ou 2 dias todo mês e depois vai embora. Talvez esteja doente. Ou talvez só goste do cheiro de desinfetante. Não sei dizer. Certa vez, Enro flagrou tentando se drogar com os vapores dos remédios. Junho não gosta dele, falou Curiel. Não é difícil entender por quê. Que tipo de mestre age daquela maneira? Ainda mais em Sinegard? Sua expressão era de reprovação. Acho que ele é uma desgraça para a academia. Por que está perguntando? Por nada, respondeu Rin. Só curiosidade. A aprendiz deu de ombros. Toda a turma cai nessa no início. Todo mundo acha que Jian é mais do que aparenta, que folclore é uma matéria de verdade, digna de ser aprendida. Mas não há nada lá. Jian é uma piada. Está perdendo seu tempo. No entanto, o mestre de folclore era real. Jian era do corpo docente da academia, mesmo que só ficasse andando de lá para cá e perturbasse os outros mestres. Ninguém conseguiria sair incólume de tantas provocações ao mestre Junho. Então, se Jian nem se dava ao trabalho de aparecer para dar aulas, o que estava fazendo em Sinegard? Rin ficou um pouco impressionada quando viu Jian esperando nos portões do campus na tarde seguinte. Ela não teria estranhado se o mestre tivesse simplesmente esquecido. Abriu a boca para perguntar aonde iam, mas Jian apenas gesticulou para que a aluna o seguisse. Rin presumiu que precisaria se acostumar a ser ciceroneada por ele sem pedir maiores explicações. Os dois mal haviam começado a descer quando encontraram Junho, retornando da patrulha da cidade com um grupo de aprendizes. O desmiolado e a camponesa. Junho diminuiu a velocidade até parar. Os aprendizes pareciam um tanto receosos, como se já tivessem visto aquela interação antes. E para onde vão neste lindo dia? Não é da sua conta, Loran, respondeu Jian, jovial. Ele tentou desviar de Junho, mas o mestre de combate ficou no caminho. Um mestre saindo do campus sozinho com uma aluna. O que será que vão dizer? Junho semicerrou os olhos. Provavelmente que um mestre de tamanho calibre tem coisas melhores para fazer do que ficar zanzando com as alunas, respondeu Jian, alegre, olhando para os aprendizes de Junho. Curiel parecia indignada. Junho franziu o senho. Ela não tem permissão para sair do campus. Precisa da aprovação escrita de Jima. Jian esticou o braço direito e puxou a manga. A princípio, Rin pensou que ele daria um soco em Junho, mas Jian apenas levou o cotovelo até a boca e fez um barulho de peido alto. Isso não é uma aprovação escrita. Junho não ficará impressionado. Rin suspeitava que ele já devia ter visto aquilo muitas vezes antes. Sou o mestre de folclore, falou Jian. O cargo vem com privilégios. Privilégios como nunca ter que dar aula? Jian levantou o queixo e respondeu, com ares de importância.
Ensinei aos colegas dela a sensação angustiante de se desapontarem e a lição ainda mais valorosa de que não são tão importantes quanto pensam. Você ensinou à turma dela e a todas as turmas anteriores que folclore é uma piada e que o mestre da cadeira é um completo idiota. Então mande Gima me demitir. Jian ergueu as sobrancelhas. Sei que já tentou. Junho levantou os olhos para o céu com uma expressão de eterno sofrimento. Rin suspeitava que aquilo era apenas a pequena parte de uma briga que já durava anos. Vou relatar isso para Gima, avisou Junho. Gima tem coisas melhores com que se preocupar. Contanto que eu traga a pequena Ronin a tempo do jantar, duvido que ela vá se importar. Enquanto isso, saia do caminho. Jian estalou os dedos e fez um gesto para que Rin o seguisse. Ela comprimiu os lábios e desceu atrás dele. Por que ele odeia tanto você? Perguntou Rin enquanto os dois desciam a montanha em direção à cidade. O mestre deu de ombros. Dizem que eu matei metade dos homens dele durante a Segunda Guerra. Junho ainda se ressente disso. Bem, e o senhor matou? Rin se sentiu obrigada a perguntar. Ele deu de ombros de novo. Não faço a mínima ideia. A garota não soube como responder aquilo, e Jian não se estendeu no assunto. Então, me fale da sua turma, pediu Jian após um tempo. O mesmo punhado de pirralhos mimados? Não os conheço muito bem, admitiu Rin. São todos, bem, mais espertos? Mais bem treinados? Mais importantes que você? Nes é filho do líder do dragão, falou Rin. Como vou competir com isso? O pai de Venka é o ministro das finanças. O pai de Kita é o ministro da defesa ou algo assim. Os parentes de Nian são os médicos do líder da lebre. Jian bufou. Típico. Típico. Sinegard gosta de coletar a maior quantidade possível de proles dos líderes regionais. Gosta de mantê-los sob o olhar cuidadoso do Império. Por quê? Perguntou ela. Vantagem. Doutrinação. A atual geração de líderes regionais odeia demais uns aos outros para coordenar qualquer coisa de importância nacional, e a burocracia imperial tem pouquíssima autoridade local para forçá-los a fazer isso. Basta dar uma olhada na Marinha Imperial. Temos uma marinha? Exato. Costumávamos ter. Enfim, a esperança de Dagi é que Sinegard crie uma geração de líderes que gostem uns dos outros, e, melhor ainda, obedeçam ao trono. Ela acertou em cheio comigo, então, murmurou Rin. Jian lhe lançou um sorriso de esguelha. Como assim? Você não vai ser uma boa soldada do Império? Vou, respondeu Rin, rápida. Só não acho que meus colegas gostem muito de mim. Ou que algum dia vão gostar. Bem, isso acontece porque você é uma caipirazinha de pele escura que não sabe pronunciar o R. Respondeu o mestre, com um ar descontraído. Ele virou num corredor estreito. Por aqui. Jian a conduziu pelo distrito do Matadouro, onde as ruas viviam cheias e tinham um cheiro forte de sangue. Rin sentiu vontade de vomitar e cobriu o nariz. Açougues se alinhavam pelas vielas, tão próximos entre si que quase chegavam a ficar uns em cima dos outros, como dentes tortos. Depois de 20 minutos de esquinas e curvas, eles pararam diante de um casebre no fim de um quarteirão. Jian bateu 3 vezes na frágil porta de madeira. Quem é? Gritou uma voz lá de dentro. Rin deu um salto. Sou eu, respondeu Jian, imperturbável. Sua pessoa favorita no mundo inteiro. Então veio o som de um tilintar metálico. Um segundo depois, uma senhora enrugada usando um avental roxo abriu a porta. Ela cumprimentou Jian com um aceno curto, mas olhou desconfiada para Rin. Essa é a viúva Mao, disse Jian. Ela me vende coisas. Drogas, esclareceu a viúva Mao. Sou a traficante dele. Ela está falando de ginseng, raízes e coisas assim, disse o mestre. Para minha saúde. A mulher revirou os olhos. Rin observou aquele diálogo, fascinada. A viúva Mao tem um problema, comentou Jian, alegre.
A mulher pigarreou e escarrou no chão empoeirado bem ao lado de Jian. Eu não tenho problema nenhum. Não sei por que está inventando isso. Mesmo assim, prosseguiu Jian, mantendo o sorriso idílico, a mulher graciosamente permitiu que você a ajudasse com o problema dela. Madame, pode nos trazer o animal? A viúva Mao desapareceu nos fundos da construção. Jian gesticulou para que Rin o seguisse loja dentro. Ela escutou um guincho alto vindo de trás de uma parede. Segundos depois, a viúva Mao retornou com um animal se contorcendo nos braços. Ela o jogou no balcão diante deles. Eis o porco, disse Jian. É um porco, concordou Rin. O suíno em questão era pequenino, menor que o antebraço de Rin. Sua pele era rosada com manchas pretas. A curva do focinho fazia parecer que ele estava sorrindo. Era estranhamente fofo. Rin coçou as orelhas dele, que, por sua vez, roçou no braço dela de maneira afetuosa. Dei-lhe o nome de Sunzi, informou Jian, feliz. A viúva Mao parecia ansiosa para Jian sair dali. O mestre se apressou em explicar. A viúva Mao precisa que o pequeno Sunzi beba água todo dia. O problema é que ele precisa de um tipo de água muito especial. Sunzi poderia beber água de sarjeta e ficaria bem, explicou a viúva Mao. Você só está inventando isso para esse exercício. Será que podemos fazer da forma que ensaiamos? Perguntou Jian. Era a primeira vez que Rin via alguém deixá-lo irritado. Você está acabando com o clima. Você escuta isso com frequência, não? Questionou a viúva Mao. Jian riu, impressionado, e deu um tapinha nas costas de Rin. A situação é a seguinte, a viúva Mao precisa que Sunzi beba esse tipo especial de água. Por sorte, essa água fresca e cristalina pode ser encontrada num riacho no topo da montanha. O problema é fazer Sunzi subir a montanha. É aí que você entra. O senhor só pode estar brincando, falou Rin. Jian sorriu. Todo dia você vai vir aqui embaixo para visitar a viúva Mao. Vai carregar este adorável leitão até o cume da montanha e deixá-lo beber. Então, vai trazê-lo de volta e retornar à academia. Entendeu? Subir e descer a montanha leva 2 horas. Leva 2 horas agora, falou Jian, exultante. Vai demorar mais quando esse rapazinho começar a crescer. Mas eu tenho aula, protestou ela. Melhor acordar cedo, então, disse Jian. E, de qualquer maneira, que eu saiba você não tem combate de manhã. Lembra? Você não foi expulsa da aula? Mas... Alguém, disse Jian, tropeçando nas palavras. Não quer ficar em se negar de tanto assim. A viúva Mao riu alto. Carrancuda, Rin pegou o leitão nos braços e tentou não franzir o nariz com o cheiro. Acho que vou vê-la bastante a partir de agora, resmungou ela. Sunzi se remexeu e se acomodou na dobra de seu braço. Todo dia, durante os 4 meses seguintes, Rin se levantou antes de o sol nascer, correu o mais rápido que podia pela passagem da montanha e pelo distrito do matadouro para pegar Sunzi, prender o porco às costas e levá-lo montanha acima. Ela fazia o caminho mais longo, dando a volta em Sinegarde para que nenhum de seus colegas a visse correndo com um porco que não parava de guinchar. Rin com frequência se atrasava para a medicina. Onde você estava? E por que cheira feito um suíno? Kita franziu o nariz quando Rin ocupou o assento ao lado dele. Estava carregando um porco montanha acima, respondeu ela. Obedecendo aos caprichos de um louco. Encontrando uma saída. Era um comportamento desesperado, mas ela se encontrava num momento de desespero. Rin agora dependia do maluco do campus para permanecer em Sinegarde. Começou a se sentar no fundo da sala para que ninguém sentisse os traços de Sunzi nela após retornar do açougue da viúva Mao. Como todo mundo mantinha distância dela, não dava para saber se a estratégia era eficaz ou não. Jian fez mais do que obrigá-la a carregar o porco. Numa demonstração impressionante de confiabilidade, ele a esperava todo dia no jardim na hora da aula. Sabe, as artes marciais baseadas em animais não foram desenvolvidas para o combate, falou. No início,
foram criadas para melhorar a saúde e aumentar a longevidade. As folias dos 5 bichos, ele ergueu o pergaminho de ímã que Rim passará tanto tempo procurando. São, na verdade, um sistema de exercícios que promove a circulação sanguínea e atrasa a chegada dos inconvenientes da idade. Só depois essas técnicas foram adaptadas para lutas. Então por que estou treinando elas? Porque o currículo de Junho ignora completamente as folias. Ele ensina uma versão simplificada e diluída das artes marciais adaptada para a biomecânica humana. Mas isso deixa muita coisa de fora. Corta séculos de linhagem e refinamento, tudo em nome da eficiência militar. Junho pode até tornar você uma soldada decente, mas eu posso lhe dar a chave do universo, falou Jian num tom majestoso, segundos antes de dar de cara num galho. O treinamento de Jian não era nem um pouco parecido com o de Junho. Nos planos de aula do mestre de combate, havia uma hierarquia óbvia entre as lições, uma progressão nítida das técnicas básicas para as avançadas. Jian, porém, ensinava a Rin qualquer coisa aleatória que passava por sua cabeça bastante imprevisível. O homem revisaria uma lição se a achasse particularmente interessante, senão, fingia que ela nunca havia acontecido. De vez em quando, sem nenhum propósito aparente, embarcava em grandes discursos. Há 5 elementos básicos presentes no universo, não faça essa cara, não é tão absurdo quanto parece. Os mestres de outrora acreditavam que tudo era feito de fogo, água, ar, terra e metal. É óbvio, a ciência moderna provou que estavam errados. Mesmo assim, é um mnemônico útil para compreender os diferentes tipos de energia. Fogo, o calor no sangue durante uma batalha, a energia cinética que faz seu coração bater mais rápido. Jian bateu no peito. Água, a força que escoa dos músculos para o alvo, da terra para os braços, passando pela cintura. Ar, o fôlego que mantém você viva. Terra, como você fica enraizada no chão, como tira energia da forma com que se posiciona. E metal, das armas que usa. Um bom artista marcial terá todos os 5 tipos de energia em equilíbrio. Se conseguir controlar todos eles com a mesma habilidade, será imbatível. Como vou saber se consigo controlar todos? Ele coçou atrás da orelha. Boa pergunta. Não sei. Pedir para Jian explicar qualquer coisa era sempre enervante. As respostas tinham palavras bizarras e eram absurdamente formuladas. Algumas não faziam sentido até depois de alguns dias, outras nunca fizeram. Se Rin lhe pedisse para elucidar algo, Jian mudava de assunto. Se a aluna deixasse passar algum comentário mais absurdo, seu elemento da água está desequilibrado, o mestre a cutucava e questionava por que ela não fazia mais perguntas. Jian falava de maneira estranha, sempre um pouco rápido demais ou lento demais, com pausas esquisitas entre as palavras. Tinha 2 gargalhadas, uma era desengonçada, nervosa, aguda e obviamente forçada, a outra era alta, profunda e ecoante. Ela ouvia bastante a primeira, a segunda era rara e a pegava de surpresa quando acontecia. Ele quase nunca a fitava nos olhos, encarando, em vez disso, um ponto em sua testa, entre as sobrancelhas. Jian andava pelo mundo como se não pertencesse àquele lugar. Agia como se viesse de um país de quase humanos, pessoas que se comportavam de forma bem parecida com os Nikaras, mas não exatamente. Seu comportamento era de um visitante confuso que parara de se dar ao trabalho de tentar imitar os que estavam ao seu redor. Ele não pertencia mesmo, não apenas a Sinegard, mas à própria ideia de um mundo físico. Agia como se as leis da natureza não se aplicassem a ele. E talvez não se aplicassem. Certo dia, aluno e professor foram até o patamar mais alto da academia, bem além dos alojamentos dos mestres. A única construção ali era um alto pagode em espiral, 9 andares empilhados de maneira elegante um sobre o outro. Rin nunca havia entrado no prédio. Do passeio de apresentação tantos meses atrás, ela se lembrava de que a academia de Sinegard fora construída sobre um antigo monastério. O pagode no patamar mais alto ainda parecia um templo. Havia valas de pedra para queima de incenso perto da entrada. 2 grandes cilindros, colocados em hastes altas para que fossem rodados, guardavam as laterais da porta. Quando olhou com mais atenção,
Rin viu caracteres de Nicar antigo entalhados neles. O que são essas coisas? Perguntou ela, intrigada, girando um dos cilindros. São rodas de oração. Mas não temos tempo para elas hoje, explicou Jian. Ele gesticulou para que Rin o seguisse. Venha. Rin achava que os 9 andares do pagode estariam conectados por lances de escada, mas o interior era apenas uma escada em caracol que levava ao topo, com um cilindro vazio no meio. Um raio de luz solitário brilhava de uma abertura quadrada do teto, iluminando nuvens de poeira que flutuavam no ar. Havia uma série de pinturas mofadas ao longo da escada. Pela aparência, fazia décadas que não eram limpas. Era aqui que ficavam as estátuas dos 4 deuses. Informou Jian, apontando para o vazio escuro. Onde elas estão agora? Ele deu de ombros. O Imperador Vermelho destruiu e saqueou a maior parte das imagens religiosas quando tomou Cinegard. A maioria foi derretida para a confecção de joias. Mas isso não importa. Ele acenou para que Rin o seguisse pela escada e explicou. As artes marciais chegaram ao Império através de um guerreiro chamado Bodhidharma, que veio do continente sudeste. Quando Bodhidharma encontrou o Império durante suas viagens pelo mundo, foi até um monastério e exigiu acesso, mas o abade superior não permitiu que entrasse. Assim, ele sentou a bunda numa caverna próxima e encarou a parede por 9 anos, ouvindo os gritos das formigas. Ouvindo o quê? Os gritos das formigas, Ronin. Preste atenção. Ela murmurou algo grosseiro. Jian a ignorou. Diz a lenda que a intensidade de seu olhar criou um buraco na parede da caverna. Os monges ou ficaram tão tocados por seu compromisso religioso, ou tão impressionados com sua obstinação que enfim lhe permitiram entrar no templo. O mestre parou diante de uma pintura que mostrava um guerreiro de pele escura e um grupo de homens pálidos usando robes. É Bodhidharma ali no meio. O sujeito à esquerda tem sangue saindo por um cotoco, comentou Rin. Pois é. A lenda também diz que um dos monges ficou tão impressionado com a determinação de Bodhidharma que cortou a mão em um gesto de simpatia. Rin se lembrou do mito de Mai-Rinen Tearza, segundo o qual a rainha cometera suicídio por causa da unificação de Speyer com o continente. A história das artes marciais parecia ser recheada de pessoas que faziam sacrifícios inúteis. Enfim, os monges do templo se interessaram pelo que Bodhidharma tinha a dizer, mas, devido a seu modo de vida sedentário e suas dietas pobres, eram molengas para cacete. Mais magros do que você, até. Perdiam a consciência durante as aulas dele. Bodhidharma achou aquilo um pouco irritante, então criou 3 conjuntos de exercícios para melhorar a saúde dos monges. Além disso, eles sempre corriam perigo de serem atacados por bandidos e ladrões, mas seu código religioso os proibia de carregar armas, então modificaram diversos dos exercícios para formar um sistema de autodefesa em que armas não eram necessárias. Jian parou diante de outra pintura, que mostrava monges enfileirados numa parede, congelados em posições idênticas. Rin ficou impressionada. É a primeira posição de Seijin. O mestre assentiu. Bodhidharma disse aos monges que as artes marciais serviam ao refinamento individual. Se usadas da forma certa, produziriam um comandante sábio, um homem capaz de enxergar com nitidez em meio à névoa e entender a vontade dos deuses. Em sua origem, as artes marciais não eram vistas apenas como ferramentas militares. Rin tinha dificuldade de ver as técnicas ensinadas nas aulas de junho apenas como exercícios para melhorar a saúde. Mas as artes precisaram evoluir. Certo. Jian esperou que ela fizesse a pergunta que desejava ouvir. E Rin não o desapontou. Quando as artes começaram a ser adaptadas para uso militar? O mestre anuiu, satisfeito. Pouco antes da época do Imperador Vermelho, o Império foi invadido pelos Cavaleiros das Terras Remotas do Norte. A força de ocupação introduziu diversas medidas de repressão para controlar os povos originários, que incluíam a proibição do porte de armas pelos Nikaras. Jian parou outra vez diante de uma pintura que mostrava uma horda de terra-remotenses montando corcéis gigantes. Seus rostos eram carrancas selvagens, bárbaras. Seguravam arcos maiores que os torsos.
No pé da imagem, havia monges nicaras encolhidos de horror ou espalhados em vários estágios de desmembramento. Os templos, que um dia foram redutos contra a violência, tornaram-se santuários para rebeldes antinortistas e centros para planejamento e treinamento revolucionários. Soldados e simpatizantes usavam os hobbies dos monges e raspavam a cabeça, mas treinavam para a guerra dentro dos muros dos templos. Em espaços sagrados como este, tramavam a derrocada de seus opressores. E exercícios para melhorar a saúde não teriam sido muito úteis para eles, disse Rin. As técnicas marciais tiveram que ser adaptadas. Jian assentiu de novo. Exato. As artes então ensinadas nos templos requeriam um domínio progressivo de práticas longas e intrincadas, que podiam levar décadas para serem aprendidas. Felizmente, os líderes da rebelião perceberam que aquela abordagem não era adequada para o desenvolvimento rápido de uma força de lutadores. Jian deu meia volta para encarar Rin. Eles haviam chegado ao topo do pagode. E foi assim que as artes marciais modernas se desenvolveram. Um sistema baseado na biomecânica humana em vez de nos movimentos dos animais. A enorme variedade de técnicas, algumas das quais eram de pouca utilidade para um soldado, foram destiladas em práticas fundamentais que podiam ser aprendidas em 5 anos, em vez de 50. Essa é a base do que é lecionado em Sinegard. É o conhecimento fundamental ensinado ao exército imperial. É isso que seus colegas estão aprendendo. Ele sorriu. E vou ensiná-la a derrotá-los. Jian era um instrutor de combate eficiente, ainda que pouco convencional. Ele a fazia manter os chutes no ar por longos minutos até a perna começar a tremer. Ele a fazia se agachar enquanto jogava coisas da estante de armas nela. Ele a fazia repetir os exercícios vendada, para depois admitir que só havia feito aquilo porque achou que seria engraçado. Você é um grande babaca, falou ela. Sabe disso, não é? Assim que Jian ficou satisfeito com os fundamentos, eles começaram a treinar combate. Lutavam todo dia, às vezes por horas. Pelejavam com e sem armas, de vez em quando, ela ficava com as mãos nuas e ele usava uma arma. O estado mental é tão importante quanto o físico, explicou Jian. Na confusão de uma luta, a mente deve se manter imóvel como uma rocha. Você deve estar firme em seu centro, capaz de ver e controlar tudo. Cada um dos 5 elementos precisa estar em equilíbrio. Fogo demais, e você atacará com imprudência. Ar demais, e você lutará de forma tímida, sempre na defensiva. Terra demais, e está me escutando? Não. Era difícil se concentrar enquanto Jian tentava acertá-la com uma alabarda afiada, forçando-a a dançar por aí para evitar um empalamento repentino. De modo geral, as metáforas de Jian não faziam muito sentido para ela, mas Rin aprendeu rápido a evitar seus golpes. E talvez esse fosse o objetivo do mestre. A aluna desenvolveu memória muscular. Aprendeu que o corpo humano se movia apenas de determinadas maneiras, que apenas determinadas maneiras de atacar funcionavam, e o que ela podia esperar do oponente. Aprendeu a reagir de maneira automática. Aprendeu a prever os movimentos de Jian com segundos de antecedência, a ler pela inclinação de seu torso e pela faísca em seus olhos o que o mestre estava prestes a fazer. Ele não lhe dava descanso. Lutava com ainda mais afinco quando Rin estava exausta. Quando a aluna caía, ele atacava assim que a garota conseguisse ficar de pé. Rin aprendeu a ficar sempre alerta, a reagir aos menores movimentos em sua visão periférica. Chegou o dia em que ela pressionou seu quadril no dele, forçou o peso de Jian para o lado e aplicou toda a sua força num ângulo que o arremessou por cima de seu ombro direito. Jian derrapou pelo chão de pedra e bateu no muro do jardim, cujas prateleiras tremeram tanto que um cacto num vaso quase chegou a se espatifar no chão. O mestre ficou lá por um segundo, impressionado. Então olhou para cima, encontrou os olhos de Rin e sorriu. O último dia de Rin com Sun Zi foi o mais difícil. Sun Zi não era mais um leitão adorável, tornará-se um monstro absurdamente gordo com um cheiro horrendo. Não tinha mais um pingo de fofura. Qualquer sentimento de afeição que Rin sentirá por aqueles ingênuos olhos castanhos foi massacrado pela enormidade do animal. Carregar Sun Zi montanha acima era uma tortura.
Ele não cabia mais numa cesta ou em qualquer suporte. Rin precisava colocá-lo sobre os ombros, segurando o porco pelas patas dianteiras. Era difícil andar com a mesma velocidade de quando Sunzi ainda cabia em seus braços, mas ela precisava fazer aquilo, pois, de outra forma, perderia o desjejum, ou pior ainda, uma aula. Rin acordava mais cedo. Corria mais rápido. Subia a montanha arfando a cada passo. Sunzi ficava deitado em suas costas, com um focinho sobre um de seus ombros, relaxando ao sol da manhã enquanto os músculos da garota gritavam de indignação. Quando chegava ao riacho, ela largava o porco e desabava no chão. Beba, seu glutão, resmungava enquanto Sunzi brincava na água. Mal posso esperar pelo dia em que você será esquartejado e comido. Descendo a montanha, o sol começou a castigá-la, criando filetes de suor por todo o corpo de Rin, apesar do frio do inverno. A aluna se arrastou pelo distrito do matadouro até o chalé da viúva Mao e colocou Sunzi no chão. Ele rolou, guinchou e correu em círculos, perseguindo o próprio rabo. A viúva Mao saiu carregando um balde de sobras. Até amanhã, disse Rin, ofegante. A viúva Mao balançou a cabeça. Não vai ter amanhã. Não para ele, pelo menos. Ela fez carinho no focinho de Sunzi. Esse aqui vai para o açougue hoje à noite. Rin piscou, surpresa. O quê? Já? Sunzi atingiu o peso máximo. A mulher mais velha deu um tapa na lateral do porco. Olha só o tamanho dele. Nenhum dos meus porcos cresceu tanto. Talvez o maluco do seu professor tenha razão sobre a água da montanha. Talvez eu devesse mandar todos os meus porcos para lá. Rin preferia que ela não fizesse aquilo. Ainda arfando, ela fez uma reverência profunda para a viúva. Obrigada por me deixar carregar seu porco. A viúva Mao fez um barulho alto com a garganta. Acadêmicos esquisitões, murmurou, e começou a levar Sunzi de volta para o chiqueiro. Venha. Vamos prepará-lo para o abate. Oink! Sunzi lançou um olhar suplicante para Rin. Não me olhe assim, falou ela. Acabou para você. Ela não conseguiu evitar uma pontada de culpa. Quanto mais olhava para Sunzi, mais se lembrava de quando ele era um leitão. A garota virou o rosto, rompeu a ligação com o olhar enfadonho e inocente do animal e voltou para a montanha. Já? Jian pareceu surpreso quando Rin anunciou o destino de Sunzi. Ele estava sentado no muro dos fundos do jardim, balançando as pernas feito uma criança inquieta. Ah, eu tinha tantas esperanças para aquele porco. Mas, no final, suínos são suínos. Então, como se sente? Estou arrasada, falou Rin. Estávamos começando a nos entender. Não, sua imbecil. Seus braços. Seu abdômen. Suas pernas. Como estão? Ela franziu o senho e mexeu os braços. Doloridos? Jian pulou do muro e caminhou na direção dela. Vou bater em você, falou ele. Espera, o quê? Ela firmou os pés no chão e só conseguiu deixar os cotovelos na posição certa antes de o punho do mestre acertar seu rosto. A intensidade do soco foi enorme, ele nunca batera com tanta força nela. Rin sabia que deveria ter desviado do golpe e dissipado o Qi no ar, onde desapareceria sem causar danos. Mas ficou assustada demais para fazer qualquer coisa além de bloqueá-lo e mal teve tempo de se agachar para que o Qi no soco do mestre passasse por seu corpo sem machucá-la e se espalhasse pelo chão. Um estalo como de um raio ecoou abaixo dela. Rin deu um salto para trás, chocada. A pedra sob seus pés havia rachado com a força da energia dispensada. Uma longa rachadura se formara até os limites do bloco de rocha. Os dois olharam para a fenda. A rachadura continuou a se prolongar no chão de pedra, seguindo até os fundos do jardim, parando apenas na base do salgueiro. Jian jogou a cabeça para trás e gargalhou. Era uma risada alta e selvagem. Ria como se fosse colocar os bofes para fora. Ria como se não fosse nem um pouco humano. Esticou os braços e os girou no ar, dançando sem vergonha alguma. Sua criança adorável, falou,
rodando na direção dela. Sua criança brilhante. O rosto de Rin formou um sorriso. Dane-se, pensou, e correu para abraçá-lo. Ele a pegou e a rodopiou, dando voltas e voltas no caleidoscópio de cogumelos coloridos. Ficaram sentados debaixo do salgueiro, encarando as papoulas em silêncio. O ar estava parado. A neve caía devagar sobre o jardim, mas os primeiros indícios da primavera já haviam chegado. Os ventos furiosos do inverno foram soprar em outro lugar, o ar parecia calmo, para variar. Sereno. Chega de treino por hoje, falou Jian. Descanse. Às vezes, é preciso perder o fio para deixar a flecha voar. Rin revirou os olhos. Você precisa estudar folclore, disse o mestre, animado. Ninguém, nem mesmo Altan, aprendeu as coisas tão rápido. De repente, ela se sentiu constrangida. Como diria ele que só havia desejado aprender combate para passar pelos testes e estudar com Irja? Jian odiava mentiras. Rin decidiu que deveria ser honesta. Tenho pensado em estudar estratégia, confessou ela, hesitante. Irja falou que pode me dar uma chance. Jian fez um gesto de dispensa. Irja não vai ensinar nada que você não possa aprender sozinha. Estratégia é um assunto limitado. Passe tempo suficiente no campo com os princípios de Sun Zi ao lado da cama e você aprenderá tudo de que precisa para ganhar uma campanha. Mas, quem são os deuses? Onde vivem? Por que fazem o que fazem? Essas são as perguntas fundamentais de folclore. Posso ensiná-la mais do que a manipulação do Qi. Posso ensiná-la o caminho até os deuses. Posso transformá-la numa xamã. Deuses e xamãs? Era difícil saber quando Jian estava brincando, mas ele parecia genuinamente convencido de que podia conversar com os poderes celestiais. Ela engoliu em seco. Senhor! Isso é importante, falou Jian. Por favor, Rin. Essa arte está morrendo. O Imperador Vermelho quase conseguiu acabar com ela. Se não aprendê-la, se ninguém fizer isso, então ela vai desaparecer para sempre. O desespero repentino na voz do mestre deixou Rin desconfortável. Ela girou uma lâmina de grama entre os dedos. Com certeza tinha curiosidade sobre folclore, mas sabia que não deveria jogar fora a possibilidade de treinar 4 anos com Irja para aprender um assunto no qual os outros mestres haviam perdido a fé. Ela não viera se negar para escolher matérias a bel prazer, ainda mais matérias que eram desprezadas por todos na capital. Rin era fascinada por mitos e lendas, e pela forma como Jian os fazia parecer quase reais. Mas estava mais interessado em passar nos testes. E ser aprendiz de Irja abria portas no exército. Garantia ao menos um posto de oficial e a escolha da divisão. Irja tinha contatos com todos os 12 líderes, e seus pupilos sempre ocupavam cargos valorosos. 1 ano depois de sua formatura, poderia estar liderando as próprias tropas. 5 anos depois, poderia ser uma comandante reconhecida em todo o país. Não podia desperdiçar aquela chance por mero capricho. Senhor, eu só quero aprender a ser uma boa soldada, disse ela. A expressão de Jian se desfez. Você e o resto desta escola, respondeu ele. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.